Manchester City está comprando a estrela do Tottenham. Paris Saint-Germain está novamente atrás do Barcelona e está levando Nick Williams. Guardiola quer assinar com Çalhanoğlu a primeira transferência do Manchester United sob o novo treinador, o novo clube de Paul Pogba e o retorno de Griezmann à seleção francesa. Falaremos sobre isso e muito mais hoje. Amigos, isso é Dose de Futebol e o top 10 das notícias mais quentes até agora. De acordo com a nossa boa tradição, dê os seus likes reais. E se conseguirmos 5.000 hoje, amanhã haverá um novo vídeo. E claro, desejo a vocês um bom apetite e uma boa visualização. El Walker não se saiu bem nessa temporada. E é notável, não sei a que isso está relacionado. Com a idade ou lesões, ou até mesmo com problemas familiares. Talvez até de uma vez. Lembro-me, Kyle mudou de esposa, ela o perdoou, então ele mudou e assim por diante. Além disso, a amante de Walker está exigindo dele um pagamento absurdo. Nessa temporada, a APL Walker jogou todas as partidas. Em média, passou aproximadamente 1 hora em campo. Além disso, ele provavelmente não teria jogado, se o principal Rica Lewis não estivesse tão cansado. O jovem jogador de futebol não está acostumado às cargas e ao volume de um nível profissional, especialmente com o cronograma atual. Mas quando o experiente Walker entra em campo, parece que valia a pena deixar o cansado Lewis. Sou fã de Walker, um excelente jogador, um dos melhores defensores direitos na história da APL e do futebol. Mas agora, Kyle prejudica mais o Manchester City do que ajuda. Ele está lento e nem sempre consegue voltar. Lembre-se de como Adama Traoré, recentemente, o destruiu nos contra-ataques. Além disso, Kyle é cortado com mais frequência. Mas isso é um problema estrutural. Não é certo que o Walker seja muito culpado aqui. O defensor não está no auge e o City cogita negociá-lo. Segundo informações, a liderança do clube não está satisfeita com o desempenho do inglês e estão planejando vendê-lo logo após esta temporada. Já estão procurando um substituto para Walker. Kyle foi contratado pelo Tottenham. Lá também vão pegar um substituto para o lateral. Segundo Todd Fischais, os dirigentes e Pep Guardiola aprovaram a transferência de Pedro Porro. Mas é improvável que o comprem no inverno. O Tottenham fará tudo possível para não perder o líder no meio da temporada. Os espanhóis vão resistir fortemente se necessário. Mas no verão, se ele quiser mudar de equipe, eles serão mais leais aos seus desejos. Postecoglou não gosta de jogadores que não estão interessados em seu projeto. O importante é que o Manchester City pague a quantia necessária a Daniel Levy pela transferência. E o lateral pode seguir os passos de Walker, que, a propósito, se quiser, pode voltar para o Tottenham. Se ele conseguir o canto certo, Kyle definitivamente não planeja encerrar a carreira. Pep Guardiola já falou várias vezes sobre seu desejo de trabalhar com a seleção. Com todos especulando sobre a provável saída do treinador do Manchester City em 1 ou 2 anos, o momento parece ter chegado. Uma publicação autoritária confirmou que o treinador está ansioso para se dedicar ao futebol das seleções nacionais. É bem provável que ele assuma o comando de uma das equipes após a Copa do Mundo nos Estados Unidos da América. A publicação também mencionou o interesse do treinador por parte da seleção brasileira. No entanto, os últimos contatos dos pentacampeões e Guardiola foram antes da nomeação de Dorival Júnior, o atual treinador dos brasileiros, segundo informações. O presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Edinaldo Rodrigues, negou as informações sobre as negociações com Pep Guardiola. Apesar de ser um dos maiores treinadores do mundo, ele não teve nenhum contato com ele. Estamos satisfeitos com o trabalho da equipe técnica de Dorival Júnior. Drevalo seguirá como chefe da equipe. Ele tem contrato vigente até 2026. Ele atuará até o Mundial. Tudo depende dele. Porém, parece que o Rodrigues não está sendo totalmente honesto conosco. Afinal, de acordo com os dados, brasileiros contataram Guardiola recentemente. Com Dorival Júnior no comando, os pentacampeões vão mal. O desempenho da equipe está longe de ser estável. O fracasso na Copa América comprova isso. E não ficaria surpreso se os brasileiros mostrassem algo semelhante na Copa do Mundo. Depois disso, demitirão o Júnior e tentarão convidar Guardiola. Mas Pepe provavelmente sonha em liderar a seleção da Espanha. Não importa o quão bem Luis de la Fuente se saiu. E possivelmente a seleção sabe algo sobre isso. Se não for isso, como explicar a não renovação do contrato com de la Fuente após o Euro de tanto sucesso? O treinador venceu o europeu. Mas até agora ele recebe um salário como se ainda estivesse trabalhando na juventude. Estranho, não é? O contrato de la Fuente termina logo após a Copa do Mundo nos Estados Unidos da América. Justamente quando Guardiola, que ainda tem conexões com a seleção, vai deixar o Manchester City.
Nick Williams há muito tempo está maduro para a promoção, o que ele confirmou novamente no Euro. O ataque de Bilbao é construído principalmente através do jovem, isso aí, habilidade de conduzir a bola. E isso com parceiros muito fortes ao lado. Niak, irmão de Nika, foi um jogador muito cobiçado pelos grandes clubes em sua época. Todos já tinham apostado em um lote delicioso. Por fim, Niak afirmou que não planeja abandonar o atleta. Ele fez a coisa certa? Isso depende de como você olha para isso. Niak é grato ao atletismo, pois foi graças ao clube que sua família saiu da pobreza. Os Williams são refugiados da África, mas por muito tempo Nico Niak não sabia disso. E quando os pais finalmente contaram a história da perigosa jornada para a nova casa, as crianças passaram a amar ainda mais o atleta, que já é muito amado no País Basco. Niak ficou para ajudar o clube, possivelmente prejudicando sua carreira. Não é questão de dinheiro, mas de competição e novos desafios. Parceiros mais fortes nos treinos e jogos te tornam mais versátil, mentalmente forte e simplesmente um jogador mais técnico. Não é preciso ir longe para encontrar exemplos. Olhe para o Alexandre Golovin. Na seleção russa, é notável como ele se recupera mais rapidamente que os demais. Antes de ser transferido para o Mônaco, essa diferença não era tão clara. Em resumo, Inek decidiu que o atletismo é importante para ele, não apenas pelo dinheiro, mas também pela autoperfeição e pelas ambições como jogador de futebol. Nika ainda não se decidiu. Não sei o que aconteceu exatamente no verão, mas em Barça dizem que foi o próprio Williams que recusou a transferência. Mas é provável que o Blaugrana não tivesse fundos para comprá-lo. Segundo Todd Fichages, 3 clubes podem contratar o Theo Wenger já no inverno. E o Barcelona não está na lista. Mas o Paris Saint-Germain, Arsenal e Chelsea estão. Luiz Henrique precisa de alternativas de qualidade para Barça e Ousmane Dembélé nas alas. Para competição, rotação e em caso de lesões. Barça melhorou significativamente. Na Ligue 1 ele é agora uma das principais estrelas, mas na Liga dos Campeões ele está se perdendo. Falta classe ou confiança. Nika ainda mostrou na Euro que não tem medo de dificuldades. Portanto, será uma ótima opção para qualquer um dos clubes candidatos. Hakan Çalhanoğlu poderia ser titular na maioria dos clubes. Sim, provavelmente, em qualquer um. Mesmo no Manchester City, Pep provavelmente teria inventado uma maneira de usar Rodri e Hakan juntos, em vez de recusar o uso do turco. Além disso, Hakan Çalhanoğlu consegue atuar mais próximo do ataque, não só como um regista, mas no Inter ele se destacou exatamente nesse papel. As assistências fantásticas foram a marca registrada de Hakan ao longo de sua carreira. Ele é capaz de calcular perfeitamente a trajetória e passar para um parceiro em movimento de tal forma que ele não precisa se ajustar para receber a bola. Ao mesmo tempo, Hakan Çalhanoğlu e Riqui Puig possuem excelente visão de campo. E que canhões ele tem! Às vezes, sinto pena dos goleiros que, aparentemente, estão fazendo tudo certo, mas ainda assim sofrem gols. Porque depois de um chute em Çalhanoğlu, a bola geralmente rola direto para o perfil do goleiro. Quando Inzaghi começou a usar Hakan na defesa, a única dúvida era se o turco aguentaria o trabalho sem a bola. E se ele será persistente o suficiente na recuperação. De fato, Hakan não é Rodri, muito menos Tchouaméni. Ele não tem uma física tão impressionante, mas a frieza e o cálculo compensam mais do que os músculos. Em suma, Çalhanoğlu sabe fazer tudo em campo e em algum nível proibitivo. Ele estaria no grande, não fossem seus problemas de caráter. Ele é um escândalo e um tipo muito imprevisível de cara. Se julgarmos pelas aparições e declarações públicas, além da imagem geral na mídia. Ele pode ser um anjo na vida real, mas eu duvido. Apesar dessa falha, as equipes mais prestigiosas ainda estavam interessadas em Çalhanoğlu. Ele escreve que no inverno o turco tentará assinar com o Bayern e o Manchester City. Tudo é claro com as montanhas. Eles precisam substituir Rodri diretamente, e Hakan é uma das melhores opções. Verdade, Guardiola gosta de pânico, como se a história com Zlatan e Ibrahimovic não se repetisse. Na Baviera parece há uma ordem na defesa. Hakimi, Paulinho, Leimer, Goretzka e Dyer. Mas apenas Josá se encaixa no papel de diretor, e ele pode sair do time se não renovar o contrato. Os muniquenses se interessaram por Çalhanoğlu no verão. Aparentemente, ele gosta muito de Vincent Kompany. O Real Madrid enfrenta uma epidemia de lesões. Rodrigo ficará afastado por 6 semanas devido a uma lesão na perna esquerda. Lucas Vázquez, que substituiu o lesionado Dani Carvajal, também se machucou no flanco direito da defesa. Ele ficará afastado por cerca de 1 mês, e lembremos das dores nas costas de Éder Militão. As últimas 2 temporadas têm sido notavelmente afetadas por todos os tipos de lesões. Se no ataque isso não é tão grave devido aos vários jogadores de alto nível, na defesa é uma verdadeira tragédia. Primeiramente, culpo o calendário. Mas vale ressaltar que Florentino Pérez
também deveria se atentar à profundidade defensiva. Ele simplesmente confiou na mágica de Ancelotti. E no treinador do Real Madrid para a preparação física, o lendário Antônio Pintus, também conhecido como Sargento. Contudo, é possível que os treinos intensos e extremamente exigentes de Pintus levassem os jogadores a lesões. Segundo releva, os jogadores do Madrid começaram a duvidar de Pintus. O problema é que Antônio quase não adapta a equipe às realidades modernas, com o cronograma muito apertado. Sem dúvida, ele eleva o nível dos jogadores quando estão saudáveis. Só que suas ocupações, mais o volume atual de jogos, é uma maneira certa de acabar no hospital. E ainda com a probabilidade de adquirir algum tipo de lesão crônica. Por enquanto, Pintus tem o total apoio da administração. Mas alguns jogadores acreditam que a abordagem de Pintus no início da temporada jogou a equipe muito longe de seu nível. Eles chamam o método de Pintus de mito e querem mudar a percepção sobre ele. Muitos acreditam que Antônio foi fundamental nos recentes sucessos do clube. A culpa de Pintus é uma questão complexa que requer uma análise cuidadosa, para a qual faltam dados. Esta é a primeira questão que deve ser feita no Real. Mas é óbvio que há alguma conexão entre as lesões dos jogadores e o processo de preparação para as partidas. Eles chamaram Pintus para auxiliar no preparo dos astronautas da Administração Nacional da Aeronáutica e do Espaço. Espero que lá tenha passado sem grandes problemas. Então, oficialmente terminou a era de Ruud van Nistelrooy, no Manchester United. O especialista holandês deixa Old Trafford, levando consigo toda a sua equipe de treinamento. Sob seu comando, os Diabos Vermelhos disputaram 4 jogos, com 3 vitórias e 1 empate. Assim, Van Nistelrooy sai invicto. Foram reveladas suas últimas palavras como técnico do Manchester United. Vocês viram a classe da nossa equipe nos lances de bola parada. Raramente perdemos chances. Buscamos nos recuperar após momentos difíceis, motivando e resgatando a confiança dos jogadores. Senti a responsabilidade e quis ajudar o Mil a melhorar. Essa era a minha meta. 3 vitórias é o mínimo necessário para o crescimento do clube. A conexão com os fãs era notável, e isso é a verdadeira essência do United, disse Van Nistelrooy. Rubem Amorim ocupará seu lugar. Se conseguir o visto de trabalho, o português logo começará a trabalhar com a equipe. Mas não com todos, pois agora começa a pausa para os torneios internacionais, e a maioria dos jogadores dos Diabos Vermelhos se dispersará para suas seleções. A Marima terá pouco tempo para adaptar a equipe ao novo modelo de jogo, que exigirá muitas mudanças. Desde os primeiros jogos com a Marima, o Manchester United planeja adotar um esquema com 3 zagueiros centrais. Alguns jogadores terão que aprender novas funções, já que a equipe atual não tem jogadores suficientes para este esquema. Mudanças e escassez de pessoal podem gerar dificuldades no início do trabalho. Imagine o alvoroço que começará se a equipe iniciar uma briga. Dizem porque foi necessário expulsar Nistelrooy, sob quem tudo estava indo bem e a equipe estava mostrando um belo futebol. Trouxeram um experimentador com modelo de jogo inadequado ao MI, e o RC5 está ocupado com bobagens. Desde o início, Mourinho sente o peso do trabalho no Manchester United. Ele terá que se acostumar com a alta pressão, pois a demanda é grande e os resultados são esperados desde o primeiro jogo. Essa pressão quebrou muitos treinadores promissores. Mas Mourinho se orgulha de sua estabilidade mental e capacidade de inspirar confiança na equipe. Então ele deve conseguir lidar com isso. Ou estamos à espera de outro tanque escuro? Rubem Amorim não tem medo de usar wingers em papéis complicados. Se Erik ten Hag criou oportunidades para os flancos se isolarem e lidarem 1 a 1, então Amorim frequentemente lhes dá papéis extremamente complexos e exigentes, nos quais eles precisam não apenas receber a bola, driblar o adversário em velocidade para passar ou atirar, mas também pensar. Qual dos wingers do Manchester United sabe fazer isso? Rashford? Bem, não muito. Ele até esquece de ligá-la dentro dos limites do campo, às vezes, e quase sempre joga no campo como se sente. Ele é talentoso, basta isso. O mesmo pode ser dito sobre Garnacho. Ambos os jogadores quase sempre chamam a atenção em cada partida e se envolvem excessivamente em dribles, mesmo quando existem soluções mais simples e principalmente úteis. Mason Mount é um jogador de estilo único. Ele consegue prever jogadas muito antes de acontecerem. Mas no Manchester United, o inglês quase nunca sai do banco de reservas. Zirkzee ainda é um atacante, apesar de poder jogar na lateral. Bruno Fernandes se destaca como meia atacante. Christian Eriksen deve sair do clube no fim da temporada. Ainda não está claro sobre Samuel Diallo. Ten Hag não se importou com seu tempo em campo. Antony é uma lenda, mas isso pode ser insuficiente para ele e Moremu. Em relação a isso, o Manchester United planeja entrar no mercado,
Segundo informações, o Manchester United consultou o Chelsea sobre Christopher Nkunku. O francês está insatisfeito com seu tempo de jogo. Nesta temporada da Premier League, ele jogou apenas 154 minutos. Enzo Moresco geralmente escala Nkunku apenas na Liga da Conferência e na Copa da Liga, onde o jogador costuma se destacar com gols e assistências. Nkunku ainda não decidiu se vai mudar de clube, mas ele está em dúvida, e isso já é suficiente para Enzo entrar em ação. O jogador é de primeira classe, podendo se destacar em qualquer posição no ataque. No Chelsea, além de ter chegado em um momento ruim, ele quase se tornou inválido em uma temporada. O meio-campo apresenta problemas evidentes. A equipe remontou seu elenco gastando pouco. Apenas Nkunku já conseguiu sofrer tantas lesões graves que isso ameaça toda a sua carreira. E como Christopher arrastou o Red Bull Leipzig? Quando o Chelsea ativou a cláusula e comprou o jogador por 60 milhões de euros, todos pensaram que os azuis fizeram um ótimo investimento, pegando-o por uma pechincha. Na temporada passada, Nkunku teve 33 ações de gol em 34 jogos. Na APL 4 em 2 temporadas. Um jogador desse nível não deve atuar apenas na Champions e na Copa da Liga. E se Enzo Moresco não lhe der uma chance real de se mostrar na APL, Nkunku deve ir para o MU. Paul Pogba pode voltar para a Upshire. Recentemente, o francês conseguiu contestar com sucesso no Tribunal de Arbitragem a decisão de desqualificação por 4 anos. O período de punição foi reduzido para 18 meses, permitindo que o meio-campista volte a jogar até o final do inverno. Ele está discutindo a rescisão contratual com a Juventus. As negociações aparentam estar progredindo bem. Se tudo ocorrer como previsto, Pogba poderá assinar com um novo clube na janela de transferências de inverno, tendo várias opções. De acordo com o jornalista Dermesh Chef, Pogba está interessado em clubes da Inglaterra, Europa, Arábia Saudita e Estados Unidos da América. Um dos fãs até comentou que ficaria feliz em ver o francês em Tottenham. A linha central do Arsenal não está estável no momento, e Pogba seria um excelente reforço para o time. Contudo, há dúvidas sobre sua condição física. É desconhecido em que estado o francês se encontra após um longo afastamento do futebol. Recentemente, Pogba fez uma declaração que traz esperança. Será um novo Pogba, talvez até melhor. Fiquei mais faminto e determinado. Eu me sinto como uma criança que quer se tornar profissional novamente. Isso é o que me motiva, disse o jogador após o anúncio do veredito. Pogba se dispôs a reduzir o salário para ficar na Juventus, mas o clube recusou a oferta. O novo treinador, Thiago Motta, fez uma limpeza séria no elenco, removendo os preguiçosos e instáveis, e dificilmente precisaria de um meio-campista de 30 anos que ficou mais de um ano sem jogar. Contudo, certos clubes cogitam contratar Pogba, dados seus feitos passados. Além do Tottenham, o Corinthians também demonstra interesse em Pogba. Relata-se que o principal patrocinador do clube está pronto para financiar a transferência do francês. Anteriormente, essa empresa já ajudou a assinar um contrato com Memphis Depay, que tem mostrado bons resultados no Brasil. Portanto, há opções suficientes para Pogba continuar sua carreira. Tudo dependerá da motivação e forma física de Nadal, já que nos últimos anos ele frequentemente se recuperou de lesões. Esperamos que ele tenha aproveitado o ano fora do futebol para se recuperar totalmente. O Sporting obteve ótimos resultados com Rubem Amorim como líder. Nas últimas 2 temporadas, a equipe conquistou 2 troféus no Campeonato Português e está a caminho do 3º nessa temporada. Em 11 rodadas, o Sporting ganhou 33 pontos, sem perder nenhum. Os lisboetas marcaram 39 gols e sofreram apenas 5. Uma estatística muito impressionante. No cenário internacional, as coisas também estão ótimas. Após 4 rodadas na Liga dos Campeões, o time soma 10 pontos e é um dos líderes. No último jogo, o Sporting venceu o Manchester City por 4-1 de forma eficaz. Rubem Amorim elevou a equipe a um novo nível, tornando-a uma potência em Portugal e uma séria ameaça na Europa. Mas agora surge a questão: o que espera o Sporting após a partida do treinador português? O novo treinador enfrentará uma enorme pressão, pois terá que manter performances estáveis na Liga dos Campeões e manter a série de vitórias no campeonato. Esta não é uma tarefa fácil, especialmente quando o antecessor foi tão bem sucedido. O Sporting agiu rápido ao saber da nomeação de Amorim para o Manchester United. Em poucos dias, a diretoria escolheu João Pereira como novo treinador, conforme informado pela assessoria de imprensa do clube. O presidente Frederico Varandas confirmou que o contrato com Pereira é válido até 2027 e inclui uma quantia considerável para rescisão. Esclareçamos. Este jovem treinador obteve sua licença recentemente, antes da nomeação
Ele trabalhava no clube, liderando as equipes juvenis. Desde o início da temporada, Pereira treinou a segunda equipe do Sporting, mas seus resultados não foram tão impressionantes quanto os de Amorim na equipe principal. Nos últimos 5 jogos sob seu comando, houve apenas uma vitória. No entanto, a segunda equipe do clube ainda está perto do primeiro lugar na tabela, então não se pode dizer que sua carreira foi um fracasso. Pereira tem uma pequena experiência como treinador e é difícil dizer o que esperar dele. Vale lembrar que Mourinho também não tinha muita experiência ao chegar no Sporting. No entanto, em 2 anos ele conseguiu transformar a equipe em uma das mais fortes da Europa. Possivelmente, Pereira pode repetir esse sucesso. Antoine Griezmann se despediu da seleção francesa antes da pausa de outubro para os Jogos Internacionais. Um dos jornalistas sugeriu que o atacante ainda pode voltar à forma da seleção nacional, como foi no seu tempo com Zidane. O meio-campista anunciou o fim de sua carreira internacional, mas depois de 1 ano e meio, voltou a vestir a camisa da seleção e foi escolhido como capitão para a Copa do Mundo de 2006. E se Zinedine não tivesse tomado aquela decisão na época, como teria sido a história do futebol mundial? Seu golpe no peito de Materazzi tornou-se icônico. A seleção francesa poderia ter chegado à final, se não fosse pelo craque Careca no meio-campo. Só que Griezmann não pretende seguir o mesmo caminho de seu compatriota famoso. Após vencer o Paris Saint-Germain, ele declarou: "Acabou, não voltarei." Não foi uma decisão impulsiva. É uma pena, a equipe agora está sem um bom capitão. Kylian Mbappé traiu a equipe e brigou com o treinador principal. Seria uma ótima oportunidade para Griezmann mostrar suas qualidades de liderança. Contudo, respeitemos a decisão alheia. Se ele quisesse desistir do futebol na seleção, teria seus motivos. E em breve, o francês pode até se despedir de sua carreira europeia. Especula-se que esta será a última temporada dele no Atlético de Madrid. O atacante francês pretende seguir sua carreira na Major League Soccer. Esta liga, de acordo com fontes, tem interessado ele há algum tempo. Griezmann é atraído pelo estilo de vida americano e é um grande fã da Associação Nacional de Basquete e da Liga Nacional de Futebol. Ele cogita se mudar para os Estados Unidos da América há um tempo. Provavelmente Griezmann continuará sua carreira no clube de Los Angeles, onde seus ex-colegas de equipe Hugo Lloris e Olivier Giroud já estão jogando. Também há a chance de que o francês sequer conclua a temporada. Ele pode se juntar a Los Angeles antes do início da nova campanha na Major League Soccer. Griezmann deixará o Atlético na janela de transferências de inverno. É improvável que o francês desista e abandone o time de Madrid durante a temporada. Mas no futebol tudo é possível. Portanto, não vou descartar tal desenvolvimento de eventos. Por hoje é tudo. Obrigado por assistir e por se inscrever no canal. Meu nome é KirillCast e isso foi a sua dose diária de futebol. Paz para na sua casa e Johanga, amigos.